Fala galera, prova do Enem 2023, questão de matemática número 145. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Certo? Ele quer a média, mediana e a moda. O que é a moda? É o valor que mais se repete. Então, o que é que eu tenho aqui? Como está falando de viagens, a viagem 1 foi feita por 10 motoristas. Então, o número 1 apareceu 10 vezes. O número 2 foi feito por 10 motoristas. Então, o número 2 foi registrado em 10 momentos. O número 3 foi registrado em 55 motoristas. Então, olhando para o gráfico, o maior número, o número que aparece mais vezes, a quantidade de viagens que foi mais registrada foi 3 viagens, que foi registrada por 55 motoristas. Então, a moda é 3, já que a gente está vendo a quantidade de viagens, tá? Então, o número que mais apareceu nesse gráfico foi o número 3. Ele se repetiu 55 vezes, certo? Já a média, a gente tem que fazer a conta de somar os valores e dividir pela quantidade. A viagem 1 apareceu 10 vezes, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 10. Ou seja, é só multiplicar. A viagem 2 foram 10 vezes, então 2 vezes 10 dá 20. A viagem 3 foi 55 vezes, então 55 vezes 3 dá 165. A viagem 4 foi 25 vezes, então 4 vezes 25 dá 100. A viagem 6 foi 50 vezes, então 6 vezes 50 dá 300. A viagem 7 foi 10 vezes, então 7 vezes 10, 70. E a quantidade total foram 160 motoristas, que está mencionando desde o começo aqui do texto, tá? Então, quando eu fizer 300 com 100, 400, 70 com 20 com 10 dá mais 100, né? Então, 300, 400, 500 com 165 dá 665, dividido por 160. Então, 665 dividido por 160 vai dar aproximadamente 4,1. Então, a média é 4,1, tá? A média está saindo maior do que a moda. Vamos agora calcular a mediana. O que é mediana? É o valor que está no meio. Então, sempre eu pego o total, que o total nesse caso foram 160 motoristas, e divido por 2. Se o número desse ímpar, era um raciocínio, né? Eu ia pegar, se desse, por exemplo, desse 81, eu ia pegar o 81º número. Como deu um número par, eu tenho que pegar, o número que está na posição 80 e o que está na posição seguinte a ele, tá? Então, eu vou procurar o 80 e o 81. Mas os números têm que estar em ordem. Então, começa como? A viagem 1 apareceu 10 vezes. Então, teria que ser 10 vezes. Tá? Aqui não é uma fração não. Tá? É só para registrar que o número 1 aparece 10 vezes. Depois, seguindo a ordem crescente, o número 2 aparece 10 vezes. Então, teria que ser o número 2 mais 10 vezes. Seguindo a ordem, virei o número 3, porque eu tenho que organizar os números em ordem crescente. O número 3 apareceria mais 55 vezes. Depois virei o número 4, que apareceria mais 25 vezes. E por aí vai, certo? Então, seguindo a ordem, eu preciso saber quem é que está na posição 80 e 81. Então, aqui eu tenho os 10 primeiros números. Aí que eu tenho mais 10 números na fila.
Então, ao todo já foram 20 números enfileirados. Depois vem mais 55 números. Então, daqui até aqui, eu tenho 50, 60, eu tenho 75 números enfileirados. Quando eu colocar mais esses 25, 75 com 25 vai dar 100 números. Então, daqui, esses quatro, todos os 25 números, vai ser do 71, do 76, perdão, até o 100, na sua ordem de colocação. Daqui para cá, foram 75 números, aí viria o 76, 77, 78, até chegar ao 100. Então, o número que está na posição 80 vai ser o número 4. O número que está na posição 81 também vai ser o número 4, porque os 4 ocupam as posições do 76 até o 100, certo? E o que é que eu faço com esses dois números? Quando a mediana, que eu pego a divisão, dá um número par, eu tenho que pegar ele e o número seguinte. E o que é que eu faço com esses números, já que foi o número 4 e o número 4? Eu sempre vou somar e dividir por 2. Então, 4 mais 4 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, a mediana foi o número 4. Colocando aqui na ordem, a moda é menor que a mediana, que por sua vez é menor do que a média. Então, fica a alternativa a letra E. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida pode comentar. Fui!